Novidades tristes, gente, do caso do cliente de um bar lá no Xaxim, em Curitiba. Ele foi agredido com um soco. O rapaz foi hospitalizado. Ontem nós acompanhávamos a história, tentávamos obter informações do hospital. Sabíamos que o estado de saúde dele vinha se agravando. Infelizmente, a confirmação da morte. Deixa eu voltar, quero conversar com o Rudinei. Porque, Rudinei, quando nós falávamos desse caso, nós comentávamos se você conhecia o cantor, se eu conhecia, disse que não, você também não. Agora parece que não seria ele o autor do soco? Pois é, Paulo, e isso está sendo investigado e quase praticamente já batido o martelo em relação à agressão, à autoria do crime, do fato em si. Rapidamente, contextualizando aqui a nossa audiência, houve essa confusão ali no estacionamento, junto com, ali nesse bolo estava o Vinícius, vítima fatal, infelizmente, perdeu a vida, foi confirmada a morte cerebral dele, estaria um primo e duas pessoas que ele conheceu no dia da festa. Viram essa mulher ser agredida pelo cantor e ali virou um fuzuê danado. A informação que se chega é o seguinte, é que o cantor teria dado uma cotovelada em alguém, ele não sabe quem. E uma outra pessoa foi quem desferiu o soco que matou Vinícius de Paula, de 25 anos. Isso causa uma baita de uma reviravolta no caso e a gente acompanha a reportagem agora. Vinícius de Paula, de 25 anos, teve a morte confirmada pelos médicos do Hospital Cajuru. O rapaz foi agredido no estacionamento desta balada, no bairro Xaxim, na última terça-feira. Estas imagens mostram quando a PM chega ao local, acompanhada do SAMU. Quase uma hora depois, as viaturas de socorro deixam o local já com a vítima. O 8º Distrito Policial aqui do bairro Parolim é quem está à frente das investigações. Até agora, pelo menos 4 pessoas já foram ouvidas. 2 amigos de Vinícius e os 2 policiais militares que atenderam a ocorrência no dia do crime. Um dos jovens foi ouvido na tarde desta quinta-feira, acompanhado da advogada que representa a família da vítima. O jovem preferiu deixar a delegacia sem falar com a imprensa. O cantor, ele estava ali agredindo supostamente a namorada dele e isso foi presenciado por várias pessoas. Tem depoimentos que dizem que ele agrediu uma pessoa com uma cotovelada, então ele também foi ali um coautor das agressões. Desde o dia da agressão, Wendel Lemes foi detido e ouvido na condição de investigado. Ele preferiu ficar em silêncio. Porém, novas informações poderão mudar o curso da investigação. De acordo com as testemunhas, Wendel deu uma cotovelada em uma das pessoas que estava com Vinícius no dia da confusão. Porém, o soco que matou o jovem foi dado por um outro homem, que já foi identificado. A versão das testemunhas é unânime, né, de que o Vinícius ele foi agredido brutalmente, covardemente, com um golpe na cabeça. Por uma pessoa que já está identificada nos autos, mas que não seria o músico. O cantor sertanejo passou por audiência de custódia no final desta quarta-feira. O juiz entendeu que, por ser réu primário, não oferecer risco às vítimas e nem à investigação, e nem de fuga, concedeu a liberdade ao investigado. Nós passamos o dia todo, viu, Paulo Gomes e toda a nossa audiência do Cidade Alerta, tentando contato com Wendel, que ele usa esse nome artístico, Wendel Lemes, porém o nome verdadeiro dele é Wendel dos Santos Souza. Nós conversamos com a advogada que o acompanhou logo depois da prisão e também o acompanhou na audiência de custódia de acordo com os documentos oficiais. Essa advogada disse o seguinte, que ela não representa o cantor sertanejo, ela representa a Casa Noturna, que só acompanhou o cantor sertanejo durante a prisão em flagrante e também na audiência de custódia, pelo fato ter acontecido dentro da balada no dia. Obviamente que isso nos chamou a atenção. Insisti um pouco mais com ela para a gente tentar contato com o Wendel. De acordo com a advogada, ela disse o seguinte, que desde a soltura dele ontem à tarde, tentou contato telefônico com ele por várias vezes e não foi atendida. Um fato também que nos chamou a atenção, e claro que isso pode ser relevante ou não, que ele não é natural de Curitiba, ele é amazonense. Então isso também nos chamou a atenção se ele tem familiares aqui ou não. Nós vamos continuar tentando contato com o cantor, já que desde o início ele permaneceu em silêncio, não falou com os investigadores, com o delegado, mas também omitiu ou teria não falado ali diretamente, exatamente toda a dinâmica dos cursos, dos fatos.
Por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Qual que foi a efetividade, efetivamente qual que foi a participação dele agora, na morte do Vinícius de Paula? Nós também tentamos contato com os familiares, lógico que o contato direto é advogado, eles estão extremamente abalados, vão aguardar toda a necropsia do corpo feita no corpo do Vinícius para aí sim talvez saber qual que foi a real causa da morte. O que chamou a atenção, viu, Paulo? Diante dos fatos, diante dos depoimentos, até mesmo da entrevista cedida pela advogada, nos chamou a atenção a brutalidade desse golpe. Porque, de acordo com as testemunhas, foi apenas um soco dado no Vinícius e, nesse momento, ele cai apagado, sem forças nenhuma e com sangue no rosto. As testemunhas têm dúvidas se ele realmente bateu a cabeça ou não. Então, dessa forma, muito provavelmente foi o soco que teria causado esse traumatismo todo, levado o jovem à morte. Ô Rudinei, prestando atenção no que você fala e com a experiência que eu tenho de programa policial de tantos anos de advocacia, a pessoa, quando é ouvida numa delegacia, o réu, o indiciado, a pessoa suspeita, ela tem o direito constitucional ao silêncio. Ocorre que aquele que não teme falar a verdade, aquele que não vai construir um enredo, aquele que tem medo de imagens gravadas, de exames num corpo, se mantém em silêncio, sabe para quê? Para construir a sua defesa e não cair em contradição. Normalmente, quando a pessoa não tem nada a dever, ela é o primeiro a querer falar, esclarecer para não ter ordem de prisão, não ser indiciado e tudo mais. E aí, quando eu digo em câmeras, que nesse local tem, cadê essas imagens? Por que não foram divulgadas? Já foram repassadas à justiça, Rudinei? Você sabe me dizer quanto às imagens? Vamos lá, Paulo. Olha, muito importante essa sua observação, porque é o seguinte... Vamos lá, essas informações, essas testemunhas, né, essas informações trazidas por essas testemunhas dão conta de que durante a confusão, pessoas caracterizadas ali com roupas que lembravam ali de seguranças, não vamos cravar essa informação, inclusive as testemunhas também não quiseram gravar, mas pessoas de porte físico avantajado, com roupas escuras, parecidas com de seguranças, teriam participado ali dessa confusão. Isso só um relato das testemunhas, então claramente que isso vai ser investigado a partir de agora. Os proprietários emitiram uma nota ali nas redes sociais que estariam dando toda assistência para a família. Essa versão foi desmentida pela advogada. Ela falou que não teve nenhum contato com os proprietários até agora e a família também não recebeu nenhum tipo de assistência. Então, claro que isso tudo, todas essas informações serão levadas a partir de agora em consideração pela investigação. Rudinei, essas imagens são importantíssimas, a polícia vai analisá-las, o Instituto de Criminalística vai analisá-la e nós não podemos, sob pena de responsabilidade, em fazer a acusação de que o músico matou. Isso nós não podemos fazer. Aliás, não temos nem condições de afirmar de que ele bateu ou estava brigando na namorada. Isso é um trabalho de investigação. É um trabalho de investigação. Uma coisa eu posso afirmar para quem nos assiste com absoluta certeza. Esse estabelecimento comercial vai ser acionado judicialmente. Dificilmente não. Por quê? Porque a morte e a briga se deu dentro do estacionamento, dentro da área do estabelecimento comercial. E como é dever do estabelecimento comercial a questão da segurança, vai sobrar também. Não criminalmente, mas em ação indenizatória. Podem esperar.